Projeto de lei complementar do Executivo altera a lei número 3 de 2025, altera a lei complementar número 5 de 2028 de 1992, Código Tributário do Município. Autoria: Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Apresentação do projeto. Quem for discutir, se inscrever, hein? Muito bom dia a todos, bom dia senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, funcionários da TV Câmara, você que não assiste em casa. A gente está aqui para discutir um importante projeto para a cidade, um projeto que gerou bastante polêmica nas redes sociais, nos meios dos comerciantes, mas a gente percebeu o seguinte, com base na análise do projeto, que foi por conta de ruídos, talvez uma desatenção no estudo do projeto. Então a gente quer aqui deixar muito claro que esse nosso projeto, que será votado agora, ele traz justamente a questão da justiça tributária. É a justiça tributária e uma adequação à legislação federal. Então, deixar aqui muito claro que é um projeto que é necessário para o município, um projeto que vai realmente fazer com que a cidade possa avançar em sua arrecadação. Isso quer dizer o quê? Quanto mais se arrecada, a gente consegue trazer mais serviços para o município. Mas arrecadação quer dizer o quê? Mais saúde, mais educação, mais transporte, mais lazer, mais cultura. Também deixar aqui muito claro que a gente pediu o adiamento de uma sessão para esse projeto, para que a gente pudesse discutir realmente com mais pessoas. A gente teve uma reunião com a Associação Comercial na última segunda-feira. Mandar um abraço para a senhora que chegou agora aqui, bem-vinda. A gente conversou com os representantes da Associação Comercial, conversamos com o prefeito Celso Florencio, tiramos todas as dúvidas, eliminamos todos os ruídos que estavam presentes, porque a gente realmente verificou, a gente estudou o projeto e a gente pôde entender que a situação é uma questão necessária e é uma adequação à legislação federal. E os municípios precisam pensar nisso e pensar para frente. Então é importante mencionar aqui. Eu queria pedir para a TV Câmara, por gentileza, colocar para a gente os slides que a gente pediu aqui, e já agradecer de antemão ao Guilherme Seixas, ele que é o nosso secretário de Finanças do município de Jacareí, que gentilmente nos cedeu esse material para que a gente pudesse apresentar um resumo do PL 03/2025, que vai alterar o nosso Código Tributário. Importante lembrar também que vão ser duas votações. A lei do município, a lei orgânica, ela estabelece que essa votação tem que ser em 2 turnos. Uma votação muito importante para a gente. E eu vou aqui apresentar para vocês um resumo, para que vocês possam entender. E já peço de antemão um voto favorável dos vereadores, que é um voto pensando no futuro da cidade, para que a cidade possa se adequar à legislação tributária federal e possa ter uma saúde financeira e, assim, ter investimentos no município. Para a gente começar aqui, explicar para vocês o seguinte, nós temos atualmente o ICMS e o ISS. Pela reforma tributária de 2023, da emenda constitucional 123, esses 2 impostos serão extintos. No caso, eles passarão a ser o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que alcança bens materiais, imateriais, direitos e serviços. Será competência estadual e municipal e haverá um comitê gestor que vai verificar essa questão de arrecadação e distribuição das receitas, regulamentação e normatização, fiscalização e cobrança, gestão financeira e transparência e harmonização e solução
de conflitos. Então, é um trabalho, na verdade, pessoal, que vai ser feito a várias mãos, né? Os vereadores votam essa lei aqui em Jacareí, o prefeito sanciona, mas tem várias pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Então, toda uma equipe técnica que trabalhou para chegar até esse momento aqui. Então, é um trabalho muito sério, um trabalho que não é de amador, é um trabalho profissional, são pessoas sérias, comprometidas, que trabalharam para que esse projeto pudesse chegar a esse momento, para que a gente pudesse votar com segurança. Pode passar a próxima foto? Deixar também aqui o seguinte, né? A reforma tributária, que extinguirá o ISS em 2032, é uma reforma que é federal. Então, é do governo federal, lá de Brasília. E como eu disse, né, o ISS, ele será substituído pelo IBS, cuja alíquota de referência nacional foi fixada em 17,7%. Então, deixar bem claro o seguinte, que independente do que possa ser votado ou não nos municípios, depois de 2032, 2030, todas as cidades do Brasil passarão a ter essa alíquota de 17,7%. Então, é uma situação que é praticamente inevitável. E a gente pensa no futuro. E por que de fazer essa adequação tributária? Por quê? O que a lei fala? Que os municípios eles vão receber esse IBS a partir de 2032, 2030. Só que tem um porém. O município não terá mais controle sobre o que ele vai receber. Então, ele vai receber a média do que foi arrecadado entre 2019 e 2026. Ah, mas a gente pode falar assim, Jean, 26 não resolve. Opa, um ano já resolve bastante coisa, então vai ser a nossa média. Então, se a gente quer depois ter um repasse federal maior para o município, e como eu falei anteriormente, o repasse quer dizer o quê? Mais serviços e mais qualidade de vida para a população. Para que a gente possa ter os recursos, então é necessário que, de fato, tenha essa adequação de alíquotas, que eu vou explicar para frente. Então, porque se arrecadar pouco, o município também vai receber pouco recurso federal. Isso quer dizer o quê? Demora em fila de creche, demora em fila de UBS, perdas para a cidade. Então, você que vai ter um serviço melhor na cidade, depende disso aqui. Então, isso aqui está muito claro. E também dizer o seguinte, né, que esse PL aqui, ele é uma alteração no Código Tributário, que é uma medida para fortalecer a base tributária e maximizar a arrecadação de ISS durante o período de transição. Então, tem esse período e, após isso, nós teremos aí mais arrecadação para o município, que remonta mais serviços. Os pontos principais: atualização das alíquotas de ISS. Esse PL aqui, ele quer dizer o seguinte, para a gente poder alinhar junto com a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, para que essa região aqui de Jacareí possa ter um valor maior. A atual alíquota, ela já não está mais atendendo às necessidades do município. Então, a ideia é realmente fortalecer essa base do município. Outra questão importante também, que é posicionar Jacareí de forma competitiva no cálculo da partilha do futuro IBS, como eu falei. Outra questão importante, a nossa nova era aqui é uma era tecnológica, então esse processo aqui também diz o seguinte, né, que vai trazer uma modernização na administração tributária, como por exemplo, domicílio eletrônico, supressão de práticas contábeis superadas, né, como exigência de livros fiscais em meio físico, e uma importante novidade para o município, que é o desconto de 10% para pagamento antecipado de imposto para todos. Para quem conhece um pouquinho a legislação municipal, sabe o seguinte, que anteriormente, somente quem estava em dia com seus impostos poderia requerer o pagamento de 10% de desconto. Com essa alteração desse projeto de lei, todas as pessoas, todos os nossos jacareienses que pagarem em dia seus impostos, terão o desconto de 10%. Que coisa boa! Um desconto sempre é bem-vindo. Próximo slide, por gentileza. E agora, deixar aqui a verdade para você que nos assiste. Então, escute bem, preste atenção no que eu vou falar agora, para deixar bem claro para você, na prática, como que funciona isso aqui. Foi espalhado que vai aumentar para todo mundo, imposto, recurso. Aqui fala o seguinte, olha só. O projeto não afeta MEI, que é o microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte e profissionais liberais. Apenas as empresas de médio e grande porte que têm uma receita acima
de 4,8 milhões de reais por ano que terão essa alteração de alíquota. Então, se você não se encaixa nessas categorias, você vai ter a alíquota reajustada? Sim, mas você não vai ter o pagamento dessa alíquota, porque você não chegou até os 4,8 milhões de reais. Eu creio que em Jacareí, pouquíssimos órgãos, pouquíssimas empresas têm um faturamento de 4,8 milhões. Temos aí, talvez, empresas grandes, escolas maiores, né? Talvez escritórios maiores, né? Que têm esse faturamento, mas a grande parte não tem. Então, dizer aqui bem claro para vocês que é uma questão de justiça tributária. O município precisa votar isso aqui para que possa avançar mais para frente. Então, é importante mencionar o que está escrito aqui. Ali eu deixei bem claro, se você está em casa, quiser tirar foto disso aqui, quiser printar a tela do celular, deixe printado aqui essa parte que está aqui, porque vai ser muito útil para você, porque o conhecimento, a verdade, ela liberta, então ela mostra para você o que acontece, ela mostra para você como realmente é o projeto. Então isso é fundamental. Também aqui eu queria mencionar alguns pontos, acho que acabou aqui o slide, né, gente? Agradecer a TV Câmara por ter colocado aqui para a gente. Também eu queria citar aqui umas questões importantes, né? Que as pessoas que estão inscritas, que contribuem para o Simples Nacional, também não se encaixam nessa mudança, que são pela Lei Complementar 123/2006. E também dizer aqui algumas questões importantes, né? Que essa lei também aqui, ela traz uma questão para a gente mencionar aqui em relação à questão da justiça, que eu queria dizer o seguinte. Por exemplo, quem mora no condomínio de alto padrão do Jardim Paraíba, Jardim São José, por exemplo, paga o mesmo IPTU de quem mora numa casa simples daquela região. Talvez tenha que ser revisto isso, essa adequação tributária. Outra questão importante mencionar também aqui, né, que essa lei aqui, que ela vai se adequar a uma lei federal, ela vai delegar ao executivo também fazer o estudo da base de cálculo de IPTU. Mas lembrando que isso aqui já é uma questão federal. O município apenas está se adequando à questão federal. Deixar bem claro isso aqui. Outra questão importante a gente falar aqui, né, que na determinação dos valores que compõem o valor venal do imóvel, poderá ser considerado e admitido em conjunto ou separadamente valorização ou desvalorização imobiliária, identificada mediante estudos técnicos. Então, qualquer alteração que venha acontecer para frente, será com base em estudos técnicos. Então, a técnica, ela mostra aqui como que tem que ser feito. Também vai ser revista a planta genérica do município, isso é fundamental também, já faz bastante tempo que não tem. E a ideia principal dessa planta genérica, dessa revista, é realmente ser revisto o valor que é aplicado nessa questão. Queria aqui, por fim, terminar lendo alguns trechos da mensagem do prefeito. A gente tem aqui ainda 3 minutos, para poder deixar aqui bem claro. O presente projeto tem como objetivo adequar a legislação tributária de Jacareí ao novo cenário federativo e fiscal que consolidará a partir da reforma tributária em curso no país. A proposta representa um passo fundamental de transição entre o atual regime de tributação de serviços baseado no Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISS, e um novo sistema nacional que será implantado com a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Conforme estabelece a Emenda Constitucional 132/2023, o ISS será extinto em 2032 e substituído pelo IBS, cuja alíquota de referência nacional foi fixada em 17,7%, conforme o projeto encaminhado pelo governo federal. Essa nova estrutura tributária trará mudanças profundas na forma como os entes federativos arrecadam e repartem receitas. Um dos principais critérios de distribuição do IBS entre União, estados e municípios será a média de arrecadação própria dos entes com ISS no período de 2019 e 2026, ou seja, o desempenho arrecadatório dos municípios durante essa janela
será determinante para definir a parcela de participação que caberá a cada um no novo imposto de 2023. Diante disso, torna-se imprescindível que Jacareí adote medidas imediatas para fortalecer sua base tributária e maximizar a arrecadação de ISS durante o período de transição. Essa é, portanto, uma medida de responsabilidade fiscal e visão estratégica de longo prazo. A adoção dessa medida visa evitar distorções arrecadatórias que possam comprometer a capacidade futura do município de financiar, como eu falei anteriormente, políticas públicas e investimentos, além de assegurar que os recursos que hoje contribuem para o desenvolvimento local continuem sendo reconhecidos como originários do território jacariense no novo modelo da partilha federativa. Ademais, a alteração ora proposta visa atualizar a redação vigente, conferindo-lhe maior efetividade e alinhamento com a modernização da administração tributária. Por isso, senhores pares, eu conto muito com o apoio de vocês, peço o voto favorável de todos os vereadores, porque vocês sabem que é de grande responsabilidade nossa como vereador votar a favor desse projeto, pensando no futuro da cidade. A gente tem que pensar para frente. E a cidade, para que possa investir em saúde, educação, transporte, lazer, cultura e tantas outras coisas, precisa, de fato, aprovar isso aqui para que a gente possa, de fato, ter uma arrecadação que vá atender necessidades do município. Então, peço o apoio de vocês e lembrando que esse projeto aqui não foi alterado pelo prefeito. Então, conto com o apoio e o voto favorável de todos os vereadores. Muito obrigado e um ótimo dia a todos. Projeto de discussão, vereador Marcelo Dantas. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, público em geral, internautas, é um prazer mais uma vez estar aqui nessa tribuna. E hoje, para discutir um assunto que é muito importante para a cidade de Jacareí. Conforme defendido pelo nosso líder de governo, em breve, em 2032, nós vamos ter uma equiparação geral dos impostos em todo o Brasil. E Jacareí precisa também ter uma certa adequação quanto à necessidade de ter os rendimentos próprios para manter a cidade funcionando. Não é segredo algum, nós iniciamos o ano de 2025 com o Pires na mão. Primeira coisa, a primeira atribuição do nosso prefeito foi resolver um problema de um rombo que a cidade pegou, um rombo grande, inclusive. E agora, graças a Deus, graças a uma certa austeridade por parte do Poder Executivo, a gente vê que as coisas estão começando a andar, a melhorar, e o trabalho começou a aparecer. Mas é necessário que se faça isso. Vai doer na carne? Vai, não tenho dúvida disso. Mas é, acima de tudo, uma necessidade para a cidade de Jacareí. Vamos ter muitas discussões, vamos ter muitas narrativas sendo contadas, que faz parte também do processo para que se discuta, né? E já tivemos muitas oportunidades, inclusive, para discutir. Inclusive, a narrativa foi passada, vai prejudicar todos. Nós já vimos que não vai ser tão prejudicial, menos mal. Vai ter
um público que talvez vá sentir um pouco, mas é um público minoritário, podemos dizer, na cidade de Jacareí. E o melhor de tudo, esse projeto, Jean, ele não vai trazer problemas para quem ganha menos de 4,8 milhões anual. Então, o pequeno, fica tranquilo, você não vai sofrer no bolso. O grande também não vai sofrer tanto assim. Mas, como você falou, nós precisamos ter uma certa adequação para que, quando chegar 2032, independente de quem esteja à frente do Executivo Municipal, a cidade de Jacareí não venha, mais uma vez, ficar para trás. Há uns anos atrás, o bonde do trem que passava no centro da nossa cidade passou. Infelizmente, nós vimos esse vagão ir embora. E até meados desse ano, nós víamos no trem imaginário esse vagão passando, porque não tínhamos plano diretor e precisava alguma coisa para melhorar a nossa cidade. Mas com a aprovação pelos nobres pares desta casa, hoje nós já temos o plano diretor. Mas imagina chegar a 32, com as necessidades cada vez mais complicadas e maiores, a cidade ficar novamente atrás desse trem que está passando. Então hoje nós voltamos aqui para o primeiro turno, vamos ter 2 votações, podermos encaminhar esse projeto. Vai doer na carne? Talvez de alguns sim. Mas nos conforta saber que a maioria do empresariado de Jacareí, do pequeno de Jacareí, ele não será prejudicado. E essa é a nossa maior preocupação. Então, a discussão vai existir, debates vai acontecer hoje e na próxima sessão, e é bom que aconteça, mas o principal, volto a insistir, nós não podemos deixar, mais uma vez, o bonde passar, o vagão ir embora e Jacareí ficar para trás. Nós não podemos mais olhar para trás e sempre para frente, porque é olhando para frente e seguindo os trilhos que o futuro nos apresenta que a gente vai fazer de fato uma cidade melhor para todos. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereadora Maria Amélia. Bom dia a todos. Estamos aqui para discutir esse importante projeto. Quero agradecer a presença da Cris Fidelis. Cris, é um prazer estar ao seu lado, trabalhar contigo e lutar por melhorias na nossa cidade, entender as necessidades reais dos pequenos, médios e grandes empresários da nossa cidade. Você, como uma empreendedora que sempre está atenta e sendo, infelizmente, nesta semana, foi convidada e utilizada para 2 reuniões. Creio que uma dessas reuniões a Cris pôde ter clareza na verdade deste projeto. E fico muito feliz, Cris, de você ter participado com a gente na segunda-feira. Eu não pude estar na sexta, como justifiquei a você, porque tinha um compromisso fora da cidade, um compromisso de buscar melhorias para a nossa cidade. É assim que nós caminhamos. E quero colocar para você que quando fui eleita, eu fui eleita para sempre dizer a verdade, para sempre lutar pelas pessoas. Tem alguns momentos na política
que são desafiadores, que são assim como nós estamos hoje, para falar de um projeto que mexe no imposto. E o imposto, somente essa palavra, já causa um ruído estranho aos nossos ouvidos. Porque nós entendemos que sempre vai mexer no nosso bolso. E é verdade. Mas, porém, não há condição de não se mexer nos impostos para que a cidade tenha um giro melhor, para que o mundo gire melhor. Porque desde que eu me conheço por gente, desde que eu sou contribuinte, eu sinto sim, mas eu vejo também as melhorias acontecendo no país e em especial na minha cidade. Porque sem eles, sem as nossas contribuições, não seria possível hospitais municipais, não seria possível escolas, não seriam possíveis alcançar o que nós alcançamos com a gratuidade dos programas que são ofertados. E um governo hoje, federal, que é tão crucificado por levar as melhorias aos pequenos, às pessoas que mais precisam. E ele também está mexendo na reforma tributária. Percebam, se não for por meio de nós, ele mexe no país, faz com que os municípios se mexam, para poder lá em 2030 alcançar as mudanças que eles estão propondo. Então, a gente precisa agir com sabedoria. E estar aqui com sabedoria não é para muitos. Porque quando a gente fala de qualquer maneira, jogando a população contra um governo, a gente tem que ter responsabilidade. E como foi dito, e eu confio no secretário de Finanças, Guilherme Seixas, confio no prefeito Celso Florencio, eles não fariam isso se fosse somente para fazer a arrecadação do município. Eles não mexeriam nisso se fosse somente para alimentar algo, porque isso fere a gente também, mexe com a gente enquanto político. E eu tenho certeza, na capacidade do Guilherme, nosso secretário de Finanças, na proposta que ele apresentou. E quero dar certeza para você, microempreendedor, médio empreendedor, aquele que fatura até 4 milhões e 800 por ano, não será mexido no seu bolso. Tudo vai se manter como está. E a você, advogado, advogada, você que está iniciando essa carreira, não vai mexer no seu bolso. Você cabeleireiro, você barbeiro, você pedreiro, você que presta serviço para a cidade de Jacareí, você também não terá no seu bolso esse imposto, esse aumento, como foi dito aí nas redes sociais, chegou aos meus ouvidos, eu não vi, eu não assisti, mas chega aos nossos ouvidos, as pessoas nos mandam. E eu quero dar certeza para você, porque eu tenho certeza no que o Guilherme afirmou. Se o Guilherme estiver errado, eu também estarei errada. Mas o Guilherme afirmou na nossa reunião que não vai ferir o bolso de vocês. Então acredite, eu estou aqui para falar a verdade, para levar a verdade à população e não quero enganar ninguém. Mas é um momento de dor, sim, porque a gente tem que mexer com os grandes empresários, e é o que nós estamos fazendo, mas para visar, a gente está visando o futuro da nossa cidade, o equilíbrio da nossa cidade, a arrecadação futura, como bem o nosso líder de governo, Jean Araújo, pôde apresentar, e apresentou também por meio dos slides. Depois você pode voltar um pouquinho aí pelo YouTube e verificar tudo isso que foi falado. Então, tome cuidado com fake news, tome cuidado com falácias, porque isso dificulta as transações. Nós estamos aqui para esclarecer, o governo abre as portas também para esclarecer. Sinto muito também a fala do presidente da Associação Comercial, que me colocou contra a parede, num evento que não era a ocasião para ser discutida, me colocou contra a parede, mas eu não pude estar na sexta com ele, mas ele também não pôde estar na segunda comigo, para ouvir o que o prefeito teve a dizer sobre essa condição. Então, fico feliz, segura daquilo que nós estamos aqui trazendo para a população de Jacareí. Conte com esta vereadora. Eu acho que, como eu anotei aqui, olha, uma gestão, ela precisa de técnica, sabedoria e ação para fazer bem o uso dos tributos que são arrecadados
no município. E para que nós tenhamos uma educação de qualidade, melhorias na saúde, para que nós consigamos ofertar futuramente aí uma negociação, uma tratativa de tarifa também zero para o ônibus, nossos pequenos municípios ao redor já estão alcançando, quem sabe nós possamos alcançar. Isso tudo é para facilitar aqueles que menos têm condições de ação. Então nós queremos salvar essa população, porque desde a época lá de Jesus, os impostos por Pedro já eram cobrados, né? E ele sempre foi muito julgado, mas depois ele vai entender todos os tributos que são necessários e ele consegue se entregar a Jesus e dizer que ele fez um trabalho enquanto ele estava ali na cobrança dos impostos, mas que a cidade estava sendo resolvida. Então, conte com essa vereadora, estamos aqui para dizer a verdade à população e essa é a primeira discussão, a próxima na semana que vem. Obrigada. Próximo vereador inscrito, Luiz Flávio. Senhor presidente, quero falar daqui mesmo, não é? Quero cumprimentar a todos, dizer que esse projeto aqui, analisei durante a semana passada, analisei durante essa semana e, honestamente, não é? Eu apresentei uma emenda aqui para excluir alguns tipos de reajustes que estão aqui na tabela. Eu não sou vereador, advogado, e não voto aqui a palavra do prefeito ou a palavra do secretário de Educação. Nós votamos lei. E o que é lei? É o texto escrito. Eu confio no prefeito, eu confio no secretário de Comunicação, não é disso que se trata a atividade de um parlamentar. É analisar o texto da lei. E, honestamente, todo o texto está aqui, ó. Os senhores vereadores têm o texto da lei, anexo 1. E se, como eu fiz, olhar item por item, vai ver que aumentou, sim, os serviços com relação ao barbeiro, ao cabeleireiro. Está aqui na lista. Está aqui, ó, anexo 1. Me diz se não aumentou. Está aqui. Agora, se aquele barbeiro, se aquele esteticista não será enquadrado, aí já é uma outra história. Mas não venha dizer que tem mentira onde tem texto legal, porque nós não estamos votando a palavra do prefeito ou do secretário de Finanças, e que respeito muito, aliás. Nós estamos votando o texto de lei, e o texto da lei está bem claro aqui. Se vão enquadrar ou não, é uma outra questão. Mas vereador se vota texto de lei. E para dizer bem a verdade, eu ouvi atentamente aqui os que me antecederam na tribuna e quero fazer um recorte da fala do Marcelo Dantas, que ele foi cirúrgico. Falou que Jacareí estava com o pires na mão. Nas palavras do prefeito Celso, encontrou uma cidade quebrada. Está na rede social dele. Nem conta de luz, segundo ele, a cidade estava pagando. É 8 anos, é o conjunto desse governo que levou a essa situação. O Isaías mandou o projeto de lei para a Câmara aqui, para reduzir o ISS, e vários vereadores que estavam naquela legislatura, subiram aquela tribuna ali, defendendo a diminuição do ISS, Marcelo. Vossa Excelência não era vereador ainda. Subiram ali, disseram que o Isaías estava fazendo uma grande coisa para a cidade, criando competitividade para Jacareí, fazendo com que a nossa cidade... Foi aqui, ó, eu estava sentado, não exatamente nessa cadeira, mas 2 cadeiras aqui seguintes, Marcelo. E vereadores que compõem a legislatura de hoje, não é? Defendendo a diminuição do ISS. E agora subirão lá para dizer que tem que reajustar porque vai tornar a nossa cidade mais competitiva. Não torna mais competitiva, porque Jacareí, ao ter uma alíquota menor, mais reduzida, isso sim gera competitividade. Isso sim gera competitividade. Quando você tem uma cidade que tem menos tributos, é isso que vai atrair investimentos, que por via de consequência vai gerar empregos. Quem que aumenta a competitividade? Aumentando o imposto. E aí, nas palavras do Jean, se adequar a uma reforma tributária. O espírito da reforma tributária, Jean, nós estamos aguardando agora votar a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Vai ao inverso do que está acontecendo aqui. Nós estamos desonerando os que menos recebem, para 5 mil reais. Estamos aguardando que partidos também aprovem no Congresso para que o trabalhador
que ganha até R$5.000 não pague imposto de renda. Aqui é o inverso. Aqui está aumentando o tributo. Vocês querem dizer para mim, pode subir na tribuna, desminta a mim, que os serviços de funerais não vão ser tributados a maior. Está aqui no texto da lei. Mas aí vai ser o médio, o grande. Qual empresário que absorve 3% no serviço, num serviço que é tão reduzida a capacidade lucrativa? É óbvio que você que tem um filho matriculado na escola, que você que vai perder um ente querido, não tem plano funerário, e os que têm plano funerário também vão pagar, porque está aqui no projeto de lei. Me suba lá e diga que isso é mentira, porque eu não voto em confiança, eu não voto palavra de prefeito, eu voto projeto escrito. Pode falar, se você quiser, Maria Amélia, só trava meu tempo, por gentileza. Lá. A empresa, ela que fatura mais de 4.800.000 ano, ela vai pagar sim mais imposto. E quem que paga os serviços para essa empresa? É o Todos contribuinte. nós, mas é o que o seu presidente está fazendo também conosco. É o movimento que ele está fazendo no federal, que está fazendo com que nós fazemos a reforma aqui. Já para o concedi futuro. seu tempo, Maria Amélia. Agora vamos prosseguir. Eu não tenho um minuto, o senhor me deu a parte, eu tenho um minuto. Vamos prosseguir agora. Então, assim, o senhor me deu a parte, eu tenho um minuto. Já encerrei, então, já encerrei. Eu não te dou um minuto. Você me deu a parte. Eu te A dei parte é você. um minuto, Senhor presidente, conforme o regimento interno. Para meu tempo, por favor. Conforme o regimento interno, o senhor me deu uma parte. Um minuto. E eu estou falando com o senhor que o senhor é um advogado. Eu sou uma professora. Eu preciso meu tempo, por favor, do Paulinho. secretário. Só isso. Do secretário de Finanças que estudou finanças para trazer isso, e eu obrigado. Confio no trabalho dele. É isso que eu quero deixar claro para a população. Confiar no certo? secretário de Finanças, Maria Amélia, eu também confio. Fiz a leitura do projeto, as dúvidas foram tiradas, certo? Já deu um minuto da minha fala? Você falando a verdade, você pode me dizer se os funerais vão ser acrescidos? Eu estou afirmando para você, se eles faturam mais de 4.800.000... o funeral, o serviço funeral vai ser... Se a empresa faturar mais de 4.800.000 no ano, ele irá sim pagar o aumento do tributo. Isso é para todos nós, então, assim como o seu presidente fez. Pode votar. Olha, não, meu presidente, na verdade, está aumentando a faixa de isenção de imposto de renda. Coisa que o seu prefeito aqui está aumentando a tributação. Não é? É isso que o seu prefeito está fazendo aqui. Ou você fala a verdade para a população, ou quer dizer que a gente tem fake news. Senhor presidente, tem direito à defesa, porque eu estou falando a verdade para a população. Eu não estou ofendendo e não estou dirigindo ao senhor. Se o senhor tomou a dor... Novamente, senhor presidente. Olha, não há discussão. Novamente, senhor presidente. Por favor, não há discussão. Seja coerente, Maria Amélia. Está aqui, ó. Está aumentando... Está aumentando... Por favor, corte som, por favor. Corte som, por favor. Corte som, por favor. Corte som para mim. Eu citei redes sociais. Se o senhor está se sentindo ofendido, é porque o senhor, então, é o senhor que falou nas redes sociais. Exatamente. Se o senhor falou, certo? O senhor falou, não fui eu. Por favor, sem discussão, sem discussão. Por favor. Não é palhaçada, não. Eu vou acrescentar seu tempo. Eu vou. Todas as histórias. A senhora pode falar. Tem o direito de falar, como ministro. Vamos. O senhor seja bem-vindo. O senhor Luiz Flávio, vamos citar. Dá seu tempo para voltar, mas não vamos citar nome, que tem direito à resposta. Tem direito. Vamos se acalmar aí e vamos dar sequência à sessão. Você tem 2 minutos a falar. Eu não me referi a ele, ele está se referindo a mim. Põe 2 minutos aí, Jean Paul. E fique claro. Parou no 450, 37. Senhor presidente, deselegância de entrar na minha fala, tentar cortar, por quê? Está aqui, ó, senhor munícipe, vem aqui na Câmara. A gente não vota a voz do prefeito, a gente vota o projeto de lei. E está aqui, vai aumentar o ISS sobre o serviço de plano funerário. Está aqui, vai aumentar o ISS sobre as escolas particulares. E sabe quem vai pagar a conta? É você, porque o empresário não vai absorver esse custo, ele vai repassar
para os serviços. Os serviços vão encarecer na nossa cidade. Agora, é na contramão do que o presidente está fazendo. Vai reduzir o imposto para quem ganha acima de 5 mil, não vai, 5 mil é o limite do imposto de renda. Então eu trabalho com a verdade, e eu trabalho com texto escrito, está aqui, munícipe, o projeto de lei, todas as alíquotas estão aqui, eu li um por um, eu não sou vereador de ir pela conversa de ninguém, o nosso mandato é um mandato que estuda projeto, e é por... Senhor presidente, o senhor poderia, por favor, alertar? Pode continuar. Porque aqui é um debate, eu não sei por que a senhora se excede assim. Novamente, senhor presidente. Maria. A senhora defenda no argumento, não na força. Ué? É impressionante. Olha lá, 1 minuto, por favor. Olha lá. Então, está aqui, vai aumentar, faça igual o Marcelo veio aqui, ó, disse que vai doer na carne. Parabéns, Marcelo, pela sua coerência. Parabéns por você admitir aqui que vai aumentar os tributos, porque está no projeto de lei. Vereança se faz assim, vote texto escrito, e não tem pressão em cima de mim. O nosso mandato não está à venda, o nosso mandato tem coerência, e vamos continuar aqui nessa luta. Defendendo você, contribuinte. Próximo vereador inscrito, Joax Almeida. Não foi. Bom dia a todos. Depois de uma discussão calorosa dessa, eu fiz questão de subir aqui nessa tribuna. Eu ia fazer as considerações da minha cadeira, mas sem condições. Estou muito feliz que o povo está vendo quem fala a verdade, quem fala mentira. Eu acho que é importante a gente buscar na fonte, né, as informações. Balançar papel, falar que tem ou não tem, ninguém fala nada. O que eu quero deixar claro aqui, ô Hernani, que eu subi aqui, inclusive estava te falando, eu sou totalmente contra a reforma tributária, imposta por esse desgoverno federal. E por causa desse desgoverno federal, dessa reforma tributária que estão dizendo assim, hoje, nós vereadores, e também o prefeito, somos obrigados a votar dessa maneira, para garantir um futuro melhor para Jacareí. No final de semana eu estive na Leste participando de um fórum de debates estaduais, conversei com especialistas lá, como o Marcos Pontes, senador, o Luiz Felipe, deputado federal, e cheguei a essa conclusão, que será o melhor para Jacareí. E como bem disse lá nesse fórum, o nosso conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Marco Bertaioli, e é o que eu quero deixar bem claro aqui para o povo de Jacareí, não peguem carona com essas falácias falsas da esquerda. Cuidado, não peguem carona para o inferno. Muito obrigado a todos. Não havendo mais... Não escrevi, não está aqui, não caiu para mim, não. Não, é que não caiu aqui. É que caiu aqui agora, não estava presente. Próximo, vereador Paulinho dos Contores. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar todo que nos assiste ao vivo pela TV Câmaras, internauta, Facebook. E a política é isso, gente, é discussões calorosa, mas eu acho que nessa cidade, tanto o prefeito como nós, vereadores, nós queremos o que é melhor para a nossa cidade. Eu acho que cada um tem seu ponto de vista, de estar fazendo as colocações necessárias. E também é fato, nessa cidade aqui, e todos os vereadores, toda a população sabe que, infelizmente, o prefeito Celso Florencio assumiu uma cidade endividada. Essa foi a realidade, uma política
que o ex-prefeito Isaías tirou de não aumentar o IPTU, não aumentar alguns tributos, e a população pagou o preço, e hoje a cidade, infelizmente, está nessa situação endividada. São algumas políticas que muitas vezes não são acertadas para os munícipes ou pelas pessoas. Então, e é por isso que a gente, enquanto político, tem que ter essa coerência, tem que analisar de fato, realmente os projetos, para ver o que é bom para a nossa cidade, e nós sabemos que é um projeto que o prefeito Celso Florencio colocou, é um projeto que vai ser votado em 2 votações, né? Hoje é a primeira votação e a semana que vem. Na semana passada a gente trouxe para essa casa esse projeto para ser votado. Aqui teve a associação comercial pedindo para que nós retirássemos, né, esse projeto. A gente retirou esse projeto, porque eu acho que dependendo de prefeito ou vereador, tem que atuar junto com a população, ouvindo a população para ver qual é o clamor da população. Foi retirado o projeto. Essa semana eu tive na associação comercial, né, onde eles nos colocaram algumas preocupações em relação a esse projeto, e na sexta-feira, também na segunda-feira, a gente recebeu aqui na Câmara, na Prefeitura, né, a Associação Comercial, onde teve vários debates, teve a OB, teve aí a Associação Comercial, prefeitos, vereadores, a gente ouvindo eles, e eles nos apontou essa preocupação. Apontou essa preocupação, inclusive apontando se ia haver aumento para o barbeiro, enfim, né? Houve uma explicação muito importante lá, inclusive a associação comercial, ela pleiteou, né, que o técnico da prefeitura fosse até a associação para fazer uma explanação mais ampla, para que os comerciantes também pudessem ficar a par. E eu acho que temos que trabalhar com a transparência. Esse é o motivo, é um projeto importantíssimo que a gente tem que estudar, né? Hoje é o primeiro debate, né, e a primeira votação, mas também ficou muito claro do prefeito Celso Florencio, até a própria UB, né, na pessoa da doutora Dívida, que a presidente estava lá, né, se ela vê alguma coisa diferente, estamos abertos a sentar e discutir para ver o que pode ser melhorado nesse projeto, o que de diferença que tem. Agora, de uma coisa é importante a gente discutir. Eu acho que a gente não pode trazer para a nossa cidade o que a gente está vendo no mundo inteiro, né, infelizmente, esse debate, aonde a gente discute e diz o seguinte, é a esquerda ou é a direita? Gente, nós temos que parar com isso. Será que não existe ninguém bom da esquerda? Que tem muitos políticos que dizem o seguinte, é coisa da esquerda. Vamos esquecer, nós temos que respeitar as pessoas, respeitar o ser humano, aquele que luta por um país melhor, aquele que tem a sua dignidade de lutar e trabalhar. Então aqui não tem que apontar se é esquerda ou direita, não. Nós não podemos cair nessa política que está levando o Brasil ao caos. Eu sempre disse, eu não olho nem para a esquerda nem para a direita, sou motorista de ônibus, eu olho para frente, porque é para frente que está o futuro. Se a gente começar nesse debate, um apontando que é esquerda, outro que é direita, a gente não vai trazer nada, e a população não quer saber disso. Nós fomos eleitos para governar para todas as classes, independente de raça ou de cor. Nós temos que ser transparente, e é isso que a gente vai ser. Eu, enquanto vereador, vou acompanhar com carinho esse projeto. Eu tenho certeza que esse projeto é um projeto importantíssimo, eu tenho certeza que nós queremos o que é melhor para a cidade, com toda verificação nesse projeto, né? Hoje, votando, a gente vai ter mais uma semana para estudar esse projeto, ver a importância desse projeto, e ficou muito claro. Eu acho que essa administração do prefeito Celso Florencio é uma administração que está aberta para discutir, para ouvir em conjunto. Nós também não queremos levar a cidade aí, né, para falência. Eu acho que é uma responsabilidade nossa de trabalhar, é uma responsabilidade nossa de estudar com carinho para que nós possamos fazer a nossa cidade crescer cada vez mais. Eu acho que esse é o respeito, esse é o carinho que a gente tem pela população. E eu sempre falo, aqui acontecem discussões calorosas, a gente não pode levar para o pessoal. Aqui as discussões são discussões política, cada um defendendo o seu espaço, defendendo as suas propostas, suas ideologias. É isso que o povo espera de nós, é isso que a população espera de nós, porque eu tenho certeza que a cidade inteira está nos assistindo, está ouvindo, e nós aqui temos que ser habilidosos em fazer essas tratativas, trazer os projetos que interessam, trazer os projetos que é importante, para não ficar aqui discutindo e não levar a nada. Então, eu trabalho dessa maneira, fui eleito pela população, pelo povo, não vou votar projeto aqui que prejudica o povo e a população, vou trabalhar
para que a nossa cidade tenha um crescimento, e é dessa forma que a gente vai continuar com muita transparência, respeitando as pessoas, ouvindo as entidades, ouvindo os comerciantes, ouvindo os empresários. É para isso que a gente vai continuar o nosso trabalho. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, Gabriel Belém. Bom dia a todos, bom dia aos nobres colegas, bom dia a todo o público que nos acompanha de casa, que está aqui nas galerias. Quero cumprimentar o secretário de Finanças, Guilherme Seixas, quero cumprimentar também todas as autoridades eventualmente presentes aí na pessoa do presidente Paulinho do Esporte. Quero começar minha fala dizendo que eu respeito a posição de cada um dos vereadores aqui. Sei que ser da situação também tem suas dificuldades, assim como ser da oposição tem suas dificuldades. Eu imagino que não seja fácil ter que apoiar determinados projetos, mas que faz parte do todo. Acho que discussões como essa naturalmente geram conflitos de ideias, conflitos de entendimento, e é muito importante que a gente esclareça todos esses conflitos. Então, para que não haja ruídos, como o próprio vereador líder do governo apontou, eu gostaria de repassar sobre o que se trata de fato esse projeto, quais vão ser as mudanças efetivamente produzidas. Existe uma série de alterações que vão ser criadas no Código Tributário, mas eu consigo reduzir as principais a duas. A primeira alteração importante é a alteração na base de cálculo do IPTU, a possibilidade de alteração na base de cálculo do IPTU. E para isso a gente precisa fazer uma retrospectiva, Joex. Você que fala bastante da reforma tributária nacional, a reforma tributária, que é a EC 132/2023, a reforma tributária do Lula, ela possibilitou, ela não obrigou os municípios, ela possibilitou aos municípios que o prefeito ganhasse o poder de mudar a base de cálculo do IPTU na canetada, sem passar pela Câmara. O que isso significa? Sempre que a gente fala que o imposto vai aumentar, a gente fala, vai aumentar 2%, vai aumentar 5%, vai aumentar 10%. Mas vai aumentar 10% sobre o quê? É preciso uma base de cálculo. E a base de cálculo que a gente tinha até então era o valor venal dos imóveis, era o valor do imóvel que estava registrado na prefeitura. Agora, a prefeitura pode mudar essa base de cálculo. A sua casa que tem um valor venal, vamos lá, de R$10 mil, pode passar a ter de R$20 mil. Sua casa que tinha um valor venal de R$100 mil, pode passar a ter R$200 mil, de acordo com os critérios que a prefeitura colocou aí também, seria uma série de outros critérios para fazer essa alteração. Com isso, o prefeito não precisa passar mais pela Câmara o aumento do IPTU, porque ele pode aumentar simplesmente a base de cálculo. E com isso ele aumenta o IPTU para toda a população. Isso vai acontecer. Isso estava na apresentação que o secretário de Finanças fez aqui no final do primeiro quadrimestre das metas fiscais. Vai ter um aumento de 5%, se eu não me engano, se não me falha a memória, algo próximo a isso. E esse aumento vai ser feito com base nesse aumento da base de cálculo, muito provavelmente. A Constituição não obriga a isso, a Constituição possibilita isso aos municípios. O que a gente está fazendo, vereadores, e eu imagino que vocês saibam disso, mas eu preciso ainda assim adverti-los, é que vocês estão entregando o poder de reajustar um imposto para o prefeito, que vai poder fazer isso numa canetada. Aí a segunda mudança que eu acho que é importante a gente destacar é o do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que incide sobre todos os serviços prestados aqui no município. E aí tem muita coisa que a gente precisa falar. Primeiro é que quase todas as alíquotas vão ter aumento. E vai aumentar assim do barbeiro, vai aumentar assim do esteticista, vai aumentar assim das escolas, vai aumentar assim do plano funerário, vai aumentar uma série de serviços aí que está listados numa tabela. Qualquer um pode ter acesso aí pelo site da Câmara, se vocês tiverem interesse. Esse aumento está sendo feito sem uma discussão real com a população. Quando eu liguei na última sessão para a CIG, para a Associação Comercial, quando eu liguei para a OB para perguntar qual era a opinião deles, para acompanhar o voto deles, eu fui surpreendido que eles não sabiam que o projeto seria pautado. Existe uma forma mais cruel de você excluir a sociedade de uma discussão do que não apresentar para eles essa discussão? A CIG tinha estado na terça-feira da semana passada com o prefeito, e o prefeito simplesmente não comentou. A CIG, sobre esse projeto de lei, a CIG, para quem não sabe, é a Associação Comercial e Industrial de Jacareí, com quem eu não tenho nenhuma ligação. Nenhuma, eu quero deixar isso muito claro. Assim. A única coisa que eu tenho da CIG é o número de telefone, assim como todos os vereadores têm aqui. A diferença entre o vereador Luiz Flávio e os demais vereadores é que a gente ligou. O vereador Paulinho, que é um vereador da base sempre muito atento às discussões da cidade, teve presente na reunião onde supostamente foram alegadas fake news e coisas que estão sendo ditas aqui, o que não é verdade. O que foi feito foi uma discussão com uma associação que é legítima para discutir e que não foi feito pela prefeitura.
E aí eu acho que são dois pontos muito importantes que a gente tem que esclarecer aqui quando a gente fala do ISS. O primeiro é sobre o IBS. O IBS, para quem não sabe, é o novo imposto que vai ter depois da reforma tributária, depois que a reforma tributária foi implementada. Ele vai unir o ISS com o ICMS. O IBS vai ser um imposto estadual, que vai ser repassado para os municípios. E esse repasse vai ser feito com base numa média. Uma média que é calculada no quanto o município arrecadou de 2019 até 2026. O prefeito fala que agora é muito importante aumentar o ISS, porque a gente precisa levar essa média para receber mais IBS. Isso não é mentira, realmente, se a gente aumentar o ISS e aumentar a arrecadação, a gente vai receber mais IBS. Mas a gente precisa entender quanto, vereadores. A gente precisa estar baseado em evidências, em cálculos. E eu acho que é importante a gente dar nome aos bois aqui. Eu não acho que isso é culpa do Guilherme Seixas, que é o secretário de Finanças, que faz um trabalho técnico. Eu acho que isso é culpa do corpo político da prefeitura, que deveria ter pego esse projeto e vindo até os vereadores e apresentado ponto a ponto. Não foi discutido comigo ou com o vereador Luiz Flávio, que é uma vez esse projeto. Ele foi apresentado e deixado na Secretaria Legislativa. E mais nada foi feito. Eu quero saber o quanto vai aumentar o ISS. Eu não sei. Não foi apresentado o estudo do quanto vai aumentar o ISS, a arrecadação com esse aumento. Não foi apresentado quanto cada setor vai contribuir para esse aumento. Não foi apresentado quanto o IBS vai aumentar. Vai ser um aumento de um ano. Esse é o aumento que a gente está votando hoje, se aprovado, vai valer só a partir de 2026. É de um ano da média que vai ser calculada a partir de 2019. É um aumento significativo e representativo para a gente fazer um aumento assim na canetada? E aí o segundo ponto, que gerou muito conflito aqui agora, é a questão do Simples Nacional. E eu realmente acho que existe uma incompreensão por parte da prefeitura, das partes envolvidas nessa discussão, sobre como funciona o Simples Nacional. Qualquer pessoa que já teve uma pessoa jurídica, uma empresa inscrita no Simples Nacional, sabe que você não paga o ISS isoladamente, você paga um documento chamado DAS, que é o documento de arrecadação do Simples. Você consolida 11 impostos e você paga todos de uma vez. Como seria possível que um grupo de empresas que não paga o ISS, não isoladamente, tivesse o ISS aumentado? É uma questão de você debater com clareza, debater com franqueza e com verdade para as pessoas. Não é só se valer de retórica para conseguir amenizar um desgaste político. E aí eu quero arrematar tudo isso no fundamental. A gente podia ter sim tido esse aumento de forma sustentável. A gente podia ter tido esse aumento sem ter tido todo esse debate. A única coisa que era necessária era que a prefeitura sentasse com todas as partes envolvidas e conversasse, explicasse, apresentasse essa tabela, não depois de uma ampla discussão com a sociedade, depois de um adiamento do projeto de lei, mas antes disso, que tivesse tido a humildade de entender que ninguém é ilimitado, ninguém tem poder absoluto. Inclusive, quando a gente pega na história isso, a gente volta à nossa primeira protoconstituição, que foi a Magna Carta, que foi criada lá na Inglaterra, ela surge justamente para que o rei discutisse com os súditos o quanto vai ter de aumento dos tributos. Então a gente só precisa discutir. E aí eu faço esse apelo, inclusive quero fazer mais uma vez a ressalva ao Guilherme, que está aqui presente, que ele tem feito um trabalho extraordinário, um trabalho muito bom nas finanças de Jacareí, mas não adianta fazer um trabalho bom sem discutir, porque ninguém é perfeito, a gente precisa qualificar os trabalhos. E se você estiver disposto a sentar e conversar com quem discorda de você, você vai conseguir qualificar o trabalho muito. Faço esse apelo mais uma vez, eu acho que mais de 100 vezes já foi feito para a prefeitura. Muito obrigado. Eu quero registrar a presença do nosso secretário de Finanças, o Guilherme. Seja bem-vindo à nossa casa, hein? Acompanhar essa votação. Próximo vereador inscrito, vereador Hernani Barreto. Bom dia a todos vocês que nos acompanham em mais uma sessão de Câmara. Eu quero aqui cumprimentar os vereadores, a vereadora Maria Amélia, cumprimentar todos os funcionários aqui da casa, em nome da Rita e do Felipe, que nos auxiliam bastante no dia a dia. Cumprimentar vocês que estão aqui nas galerias, em nome do meu amigo Vanderlei, do seu Eusito, aposentado nosso lá do Instituto de Previdência, a Cris Fidelis, nosso secretário de Finanças, o Guilherme Seixas, que eu já agradeço por todo o auxílio e toda a abertura que nos deu com o seu corpo técnico lá da Prefeitura, para que a gente subisse nessa tribuna hoje e falasse a verdade para as pessoas, o que nós estamos votando em primeiro turno. Quero cumprimentar o Nicolas também, que esteve aqui conosco na Câmara, uma pessoa que também nos auxilia com a sua capacidade, com o seu conhecimento da máquina pública.
E é nesse ponto que eu quero começar aqui a minha fala, dizendo para você que está nos acompanhando, nós estamos fazendo uma adequação do Código Tributário Municipal, mas nós estamos aqui para falar a verdade para você, para falar a verdade. E eu quero até agradecer a fala do vereador Gabriel Belém, que deu os parabéns também ao Guilherme, a todo o corpo técnico, reconhecendo que fez um belíssimo trabalho, inclusive nas salas dele, né, que é o vereador da oposição, e eu respeito bastante. Se tivesse apresentado a tabela, a gente votaria aqui esse aumento. Então, seria uma apresentação de tabela para votar favorável, porque sabe que nós temos uma emenda constitucional, que é a 132 de 2023, que impôs uma reformulação no sistema tributário. E eu falo desse tema com muita tranquilidade, não só por ser advogado, mas por ter sido procurador fiscal do município, né, no início depois eu dou uma parte, no início dos anos 2000. Então, além de ter estudado o projeto, de ter conversado com os técnicos, eu fiz uma análise global da situação macroeconômica do país, porque é fácil a gente subir aqui e falar assim, olha, o Lula está sendo bacana, porque ele está querendo isentar as pessoas que recebem até 5 mil por mês. Então, você que está na sua casa, você pense comigo agora transportando para esse projeto. Existe cafezinho de graça? Se você isentar alguém, alguém vai pagar a conta. Não existe café de graça. Eu quero que as pessoas subam aqui e falem que o Lula está querendo aumentar o IOF. Isso ninguém falou. Que não fecha a torneira do governo federal, ninguém falou. É isso que nós temos que discutir. A situação macroeconômica do país, que não gera emprego, não gera renda, que você não tem um empresário querendo aí fomentar o desenvolvimento das cidades. Então é nesse ponto que eu gostaria de chegar, para a gente entrar na questão da nossa reforma municipal. Nós temos que fazer uma análise histórica. Primeiro porque houve sim uma redução de alíquota em 2017, pelo então prefeito Isaías. 2017, guarde essa data. Gente, quando foi a pandemia? Quando nós tivemos um impacto no mundo com a pandemia? 2020. Quando nós tivemos a mudança pelo governo federal? 2023. O mundo não está parado, as coisas aconteceram e a gente tem que ter responsabilidade para a gente fazer justiça fiscal. Então, o que nós estamos fazendo hoje, passando para você a verdade, ela não pode ser lida somente até a página 8. Não dá para você ler até a página 8. Tem que falar o seguinte, olha, tem um aumento, está aqui no papel, para quem é cabeleireiro, manicure, pedicure, um aumento que vai para 5%. Mas vamos terminar a frase. Desde que você tenha um faturamento bruto anual superior a 4.800.000. Não tem ninguém na cidade de Jacareí que chega nesse porte, mas nós estamos preparando o terreno para eventualmente, se uma grande empresa quiser se instalar aqui, a gente ter competitividade, porque isso já é praticado na região metropolitana. Ninguém aqui está inventando as coisas. Nós temos um parâmetro histórico e nós temos também uma comparação com os municípios da nossa região metropolitana. Então eu falo aqui, assim até sentido, e o senhor me desculpe estar citando o senhor, de ver o seu Eusito aqui, que a gente tem uma proximidade, a gente conversou, ele falou, não, eu vim aqui porque daí eu escutei que daí vão cobrar e tal, vão aumentar o imposto, o meu imposto. Eu falei, seu Eusito, o senhor recebe mais de 4.800.000? Aí ele deu risada e falou, quem me dera, porque é assim, seu Zito, a justiça fiscal se faz com a cobrança das pessoas que ganham mais. É óbvio que eu não gostaria de aumentar para ninguém, mas quem que vai pagar a conta? Porque as pessoas também oferem lucro, ou estão abrindo seus negócios porque estão tendo prejuízo.
Vereador, Então são 98% das pessoas que não terão impacto algum na cidade de Jacareí. Se a gente tivesse aumentando de 98 para beneficiar 2%, olha, eu nem subiria, eu teria vergonha de subir aqui. Mas não é o que nós estamos fazendo hoje. Pois não, Gabriel? se o senhor me permite uma parte, só queria pontuar duas coisas. A primeira coisa é só para não colocarem palavras na minha boca, eu sei que não foi a intenção do senhor, mas só para deixar claro, discussão não é apresentar uma tabela. Discussão seria se tivesse sido apresentado quanto isso vai impactar nos cofres públicos, quanto cada setor vai representar de aumento, quanto cada setor vai ser impactado indiretamente, porque pode ser que o barbeiro que está no Simples não seja afetado, mas ele contrata uma contabilidade, uma MURI da vida que vai ser afetada. Então, isso é discussão. E aí, o segundo ponto, eu queria dizer que não está nem perto de ser 98%. O Jacareí não é uma cidade que tem só micro e pequenas empresas. O Jacareí é uma cidade grande, uma Jacareí com um patamar bem grande. Inclusive, tem um estudo publicado pela Prefeitura em 2023 que mostra que a gente tem inúmeras empresas de grande porte aqui que contribuem significativamente na geração de empregos. Então, a gente tem que deixar muito claro, o ISS ele impacta a todos no município, as pessoas que pagam ele diretamente e as pessoas a quem vão ser repassadas esse valor. E a gente sempre deixou isso muito claro em todas as comunicações que a gente fez. Só para pontuar esses dois, eu agradeço aí a gentileza do senhor, viu? Eu lhe dou o direito de falar, mas depois você puxa a sua fala, você vai ver que você falou, se vocês apresentassem a tabela, não teria problema. E olha, Gabriel, não sei de onde você está tirando esses números, eu estou tirando de números oficiais, são 98% sim, isso é nacional, não é uma exclusividade de Jacareí, mas quando a gente faz contratação da empresa, nós já estamos falando de outros tributos, nós não estamos nem falando aqui do ISS, porque daí já existe uma relação de trabalho. Então eu quero aqui falar com você, que é profissional autônomo, liberal, você que é microempreendedor, empresa de pequeno porte, você não será afetado, você não será afetado. E nós estamos falando aqui de uma recuperação fiscal ao longo do tempo de aproximadamente 30 milhões de reais. Por quê? Cobrar é fácil. A gente subir aqui e falar, eu quero melhora na saúde, melhorar a UPA Dr. Thelma, as unidades de saúde, isso é fácil. Mas de onde vem o dinheiro? Então vem dos nossos impostos. E a gente tem que cobrar sim, a hora que esse dinheiro tiver nos cofres públicos, uma eficiência na prestação do serviço. Então agradeço a sua atenção. Nós estamos aqui encerrando a primeira discussão e votação desse projeto fundamental para a cidade de Jacareí e para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado. Não havendo nenhum vereador desejando discutir mais a matéria, eu vou abrir a votação, tá? Olha, pessoal, tem duas votações. Primeiro nós vamos votar a mensagem, para depois votar o projeto. Tá bom? Ela vai ler a mensagem primeiro, tá? Não precisa, só pode votar. Mensagem modificativa. Tenha presente a finalidade de propor modificação ao projeto de lei complementar 03/2025, que altera a lei complementar 05, de 28 de dezembro de 1992. Após análise, verificou-se a necessidade de adequar pontualmente o artigo 26, parágrafo 5º do projeto de lei apresentado, mediante a supressão da expressão de utilização obrigatória para todos os contribuintes e responsáveis tributários municipais, conferindo maior flexibilidade normativa na implementação do domicílio tributário eletrônico, resguardando-se a necessidade de sua regulamentação específica por meio de lei complementar. A obrigatoriedade irrestrita e imediata, aplicada a todos os contribuintes e responsáveis tributários, pode relevar-se excessiva ou incompatível com a realidade de parte da população, especialmente no que se refere ao acesso a meios digitais, inclusive digital,
ou a capacidade técnica de pequenas empresas e pessoas físicas. Ao retirar-se essa imposição no texto base, é impossível estabelecer critérios, objetivos, etapas de implantação, exceções e mecanismos de transição, a efetividade do sistema se comprometer direitos fundamentais dos contribuintes. A redação do artigo 26, do parágrafo 5º da Lei Complementar número 5, de 1992, constante no artigo 1º do projeto de lei, passa a ter a seguinte alteração. Artigo 26, parágrafo 5º. A Fazenda Municipal poderá adotar o domicílio tributário eletrônico a ser instituído por lei complementar. Gabinete do Prefeito, 8 de agosto de 2025. Autoria Celso Florencio de Souza, Prefeito Municipal de Jacareí. Vou abrir a votação da mensagem, tá? Podem votar. Hernani. Mensagem aprovada. Agora vamos para a primeira votação do projeto. Está aberta a votação. Como que eu faço aqui? Não tem direito à parte. Não, você põe na... Não, ela vai fazer a chamada. A gente tem que votar primeiro aqui. Tá. Mas como eu sou a primeira, então eu vou falar no meu minuto, tá, ok? Que a gente está começando, mas ela vai fazer a chamada. E aquele que for chamado, se inscreva. Ainda não. Não. Desculpa. É a voto dela. É só inscrição. Tá. Como vota a vereadora Maria Amélia? Fazendo minhas considerações, senhor presidente, para os munícipes que estão nos assistindo, essa é a primeira discussão de um aumento de tributo, aquilo que ninguém gosta, aumento de imposto. Mas eu quero deixar muito claro a você, munícipe de Jacareí, e que tem seu negócio em nossa cidade. A você que tem um faturamento acima de 4.800.000, a você esse tributo, infelizmente, está sendo atribuído para que a nossa cidade consiga evoluir. Então, como eu citei, está sim havendo um aumento, eu já citei isso na minha fala, mas você que é um pequeno empreendedor, um pequeno contribuinte com a nossa cidade, não será atingido. Somente aqueles que faturam anualmente acima de 4.800.000. Conte com essa vereadora. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Neto Alves? Favorável. Não, só votar. Pessoal, só quem foi inscrito. presta atenção, por favor, aí, ó. Quem for chamado para Maria Amélia e quiser justificar seu voto, justifica. Tá? Senão é só votar no painel. E eu vou rápido. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Como vota o vereador Silfarne do Cidade de Salvador? Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Como vota o vereador Daniel Mariano? Como vota o vereador Gabriel Belém? Vereador, gostaria de fazer minha justificativa de voto. Eu quero deixar bastante claro aqui que num processo legislativo onde se discute, onde se qualifica os projetos, toda a sociedade ganha.
Eu quero parabenizar a OAB, eu quero parabenizar a CIG, que bravamente capitanearam aí esse trabalho para aprofundar um pouco o que seja o debate, para que a sociedade consiga saber que isso vai acontecer. Porque se tivesse sido aprovado na semana passada, a comunidade só saberia do aumento depois que ele foi iniciado, né, depois do primeiro turno de discussão. E eu quero dizer também que medir os impactos não se limita só a entender a quem vai ser tributado ou não, e muita gente vai ser tributada, mas quais vão ser os impactos desses tributos. O contador que vai prestar serviço para a pequena empresa que vai passar a cobrar mais. O serviço que é prestado à grande maioria da população que vai começar a ser prestado mais caro. E é muito importante a gente se ater a dados estatísticos e econômicos para a gente entender que a maior parte dos empregos gerados é gerado por grandes empresas, não é gerado por microempresários. Então, sempre que você aumenta o custo agregado na produção e no oferecimento de qualquer serviço, você prejudica a geração de emprego, você prejudica uma série de coisas. Eu não sou contra aumentar imposto, eu sou contra aumentar o imposto na canetada. Por isso eu sou contrário. Como vota o vereador Hernani Barreto? Quero justificar o voto, vereadora, e quero até agradecer esse debate, toda essa discussão do projeto, porque faz com que as pessoas, o cidadão de bem, tenha clareza do que nós estamos votando hoje, né? Eu disse na tribuna que a adequação que nós estamos fazendo, ela tem laço, tem base legal, ela afeta 2%, mas daqueles que mais recebem, ou seja, aqueles que têm um faturamento bruto acima de 4 milhões e 800. E nós estamos aqui, sim, modernizando, inovando, trazendo a figura do domicílio tributário eletrônico. Nós vamos, sim, dar um desconto de 10% para o contribuinte que quiser pagar antecipado, isso tem que ser dito. E nós vamos seguir o princípio da anualidade. Ou seja, essa lei, ela entra em vigor hoje, mas ninguém em 2025 será impactado, mesmo esse empresário de médio e grande porte. Isso será somente a partir de 2026, para não pegar ninguém de surpresa. E esse papo, mas daí vai passar para o outro, daí entra no campo do achismo. E se a pessoa falar, não, eu quero sair daqui, eu quero ir para outro município, vai pagar um imposto igual ou maior que o de Jacareí. Como vota o vereador Jean Araújo? Quero comentar aqui, senhor presidente, né? Agradecer os vereadores pelo voto favorável e lembrar você que nos assiste em casa mais uma vez que o microempreendedor, microempresa, empresas de pequeno porte e autônomos profissionais liberais que não possuem o faturamento acima de 4,8 milhões de reais não serão afetados por essa legislação. Então, deixar bem claro aqui, reiterar mais uma vez a questão do desconto de 10% do imposto para quem pagar antes do prazo de vencimento. Então, deixar aqui bem claro que é uma legislação necessária que visa, de fato, a gente poder trazer um investimento para o município maior em educação, saúde, esporte, lazer. É uma medida que é difícil, mas é necessária, e a gente vê que, no caso, a minoria, as pessoas que têm maior faturamento, que vão ser, no caso, afetadas aí. Então, a maior parte da população não será. Então, agradecer o apoio de vocês e dizer que a gente está sempre aberto ao diálogo aqui, fizemos com a Associação Comercial e nós seguiremos juntos trabalhando pela cidade. Como vota o vereador Joeques Almeida? Por gentileza, presidente, quero justificar meu voto. Primeiramente, quero parabenizar a fala do vereador Gabriel, que falou que não é contra o aumento de impostos. Parabéns, Gabriel. E deixar bem claro que eu sou contra. Eu sou contra e jamais gostaria de votar a favor de um imposto. Eu estou sendo obrigado devido à equação imposta pelo governo federal, desgoverno federal. Então, isso tudo é devido à reforma tributária. Obrigado. Como vota o vereador Luiz Flávio? Flavinho. Senhor presidente, quero justificar meu voto. Quero dizer que eu sou contra esse projeto encaminhado pelo prefeito Celso. É o tarifaço imposto a toda a nossa população, porque quem está em casa, vendo o calor da discussão, sabe muito bem que aumentou o imposto do funeral, que está aqui no projeto de lei escrito, que aumentou o imposto das escolas que faturam mais. E para onde vai ser repassado esse custo? Para a própria população. É você, munícipe, que vai pagar um imposto mais caro. Ou você acha que o empresário vai absorver essa alíquota? Olha, parabenizo os vereadores aqui que assumiram que estão aumentando impostos, igual o Joex falou aqui, estou votando o aumento do imposto. Tem que ser assim, ser claro com a população. Agora, dizer que não vai aumentar o imposto, está aqui no texto da lei.
volto a repetir, respeito o prefeito Celso, respeito o secretário de Finanças, mas eu sou vereador, eu não voto com base em confiança, eu voto no que está escrito, e o que está escrito aqui é o aumento de impostos na nossa cidade. Muito obrigado. Como vota o vereador Marcelo Dantas? Só justificando, hoje nós estamos fazendo uma votação de um projeto de lei que foi votado em 2017, que prejudicou, e a resposta está aí, quando vimos o nosso prefeito trabalhando para manter as finanças do município em dia. Então, sou favorável, mas se não tivéssemos votado esse projeto de 2017, talvez não tivéssemos hoje discutindo essa situação. Olha, votação encerrada. Primeira discussão do PLCE número 3 de 2025 foi aprovada. Próximo projeto.